Boa noite, gente. Tema legal hoje, né? Todo mundo aqui quer prosperar nas diversas áreas da vida, mas como prosperar? De acordo com a sua alma, né? Sem perder a alma. Como prosperar no amor, como prosperar na saúde, como prosperar no trabalho. Quantas e quantas pessoas estão é, tentando prosperar no trabalho sem se conhecer, sem conhecer sua missão, seu servir, se perdendo de si e não dando certo, né? E simplesmente acreditando que para si as coisas não dão certo. Por outro lado, quantas outras pessoas estão se boicotando de prosperar por honras a crenças que não são suas, por coisas que não estão levando adiante. Porque quando a gente está conectado à nossa alma, a gente sabe as respostas, né? A gente não vai se comparar, a gente não vai olhar para o caminho do outro e achar que é o nosso. A gente pode se inspirar. Isso sim, é muito bom a gente poder se inspirar para prosperar, né? Estudar, ter nossos professores, nossos estudos, né? Dentro do autoconhecimento, colocar os estudos para dentro da nossa vida, para a gente poder praticar. A gente fala muito de prática aqui, né? E esse livro do Tiago Brunet é um livro que eu gosto muito, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, né? Eu quero ler ele de novo com vocês, porque é muito fantástico, né? Ele fala a respeito do prosperar financeiramente, mas ele fala a respeito do prosperar num geral, com princípios, sem se perder de si, né? Ele traz sinais de quando a gente com a gente mesma não tá legal, de quando a gente num relacionamento não tá legal, de quando algo no trabalho não tá legal. Muitas vezes está até prosperando financeiramente, mas a gente precisa de princípios, a gente precisa de sinais. Precisamos saber se não estamos perdendo a nossa alma no meio do caminho. E eu acredito que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Eu estou sempre me perguntando, né? Que Deus pensa a respeito disso, dessa decisão? A quem eu estou obedecendo? O bem ou o mal? Né? O bem. Quando eu tomo uma decisão, estou obedecendo o quê? Né? É a comparação? É, muitas vezes está sujeito à inveja? Quero esse caminho aqui só porque o outro prosperou nele? Mas qual é o meu caminho natural? O movimento natural do universo? Como, de que forma o universo me leva para minha ordem? Para a ordem de Deus a respeito do meu caminho, entendem? É diferente. É diferente da gente querer pegar um caminho pronto, uma fórmula e colocar as coisas goela abaixo, que nem a gente diz, né, no Rio Grande do Sul. Coloca as coisas goela abaixo, não é por aí. Esse livro ele fala a respeito da sabedoria milenar, né, o que ela ensina a respeito do dinheiro e da espiritualidade. Como isso caminha junto, porque o dinheiro está sim dentro da espiritualidade. E também ele fala a respeito desse prosperar, que não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. Muitas pessoas têm dinheiro e não têm comportamento próspero, não têm paz de espírito. Isso também é prosperidade, né? E assim, a prosperidade, a minha forma é diferente das formas de vocês. Existem características que são parecidas. Coisas que o livro traz também, que a própria constelação traz, né? A gente viver dentro das leis da vida, das ordens do amor, a ordem que é a hierarquia, entender o lugar das coisas, o pertencimento. Cada um e cada coisa tem o seu lugar, cada sentimento dentro de nós tem o seu lugar. O que que a gente ainda está excluindo? O que que a gente não está percebendo? E por isso ainda não estamos crescendo em alguns pontos. E o equilíbrio entre o dar e o receber, de onde a gente recebe, para onde a gente doa. E como que a gente se abre para receber também dentro dessas doações nos relacionamentos, com pessoas que têm o mesmo tamanho que nós, né? Então, assim, várias coisas para a gente se questionar, para a gente observar. Boa noite, Simone, boa noite, Gisela, Gisela, tudo bem, querida? Sejam muito bem-vindas, tá? Então, essa sabedoria para prosperar, né? Como ganhar o mundo sem perder a alma. E vejam bem que ganhar o mundo, às vezes a gente pensa assim,
ganhar o mundão lá fora, meu Deus, né? Como que as pessoas conseguem? Mas será também que essas pessoas que estão ganhando o mundo lá fora já ganharam o seu próprio mundo? Será? Quantas vezes a gente conquistou coisas no mundão lá fora e por não estar compreendida no nosso lugar, dentro do nosso próprio mundo, a gente não conseguiu nem comemorar a nossa vitória. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Por quê? Porque eu não tinha ganhado ainda o meu mundo e ainda estamos nesse caminho, né? Ainda não estamos 100%. Esse tema é muito profundo, muito necessário e muito atual, porque muita gente quer crescer, quer prosperar, quer viver algo de propósito, quer viver algo diferente daquilo que está vivendo ou já está vivendo seu propósito, mas não está com condição de perceber ainda. Mas nem sempre está emocionalmente preparada para sustentar aquilo que deseja viver. Nem sempre. Por isso acontece muito, mas muito mesmo, das pessoas já estarem vivendo muitas das coisas do seu propósito e não estarem percebendo, não estarem conseguindo dar valor. Qual o valor a gente dá para a gente mesma, para o nosso trabalho? A gente quer ser valorizada, mas a gente se dá valor? A gente ganha o nosso próprio mundo? Ou a gente só espera de fora isso? Estamos emocionalmente preparados para viver aquilo que a gente quer? Né? É como eu falei, às vezes a pessoa até conquista, mas perde a paz, perde a clareza, perde presença, perde o centro. Em alguns casos, perde até a si mesma no meio do processo, porque tem um sonho e fica até assim colocando seu tempo, sua energia, se distraindo na realização daquele sonho, sem nem saber se é aquilo que quer mesmo. Tem algumas pessoas que eu conheço, inclusive, que fizeram concurso público, tinham um sonho de ocupar determinado cargo, e fizeram, e fizeram, e fizeram anos de estudo e tudo mais, e quando chegaram na conquista, perceberam que não era aquilo que elas queriam, que aquela vida que aquele determinado cargo ia trazer não era a vida que a pessoa queria. Isso acontece muito, porque a gente idealiza algo que a gente não conhece e pensa que vai se sentir realizada naquela ideia imaginária. Aí, esses dias, uma pessoa que faz concurso público veio conversar comigo e eu perguntei: tu já conversou com alguém que trabalha com isso, com alguém que já passou nesse concurso, está dentro desse cargo por pelo menos 2, 3 anos, 5 anos? Como é a vida de quem está lá? Ou para quem tu está querendo provar que tu consegue passar e ocupar esse lugar? É isso mesmo que tu quer? Porque talvez isso não esteja acontecendo porque não é o teu caminho. Ou talvez isso não esteja acontecendo porque existe algo, né, que chega num teto e não expande. A pessoa não passa porque ou ela acredita que não é capaz, ou ela acredita que dentro da família de onde ela vem ninguém pode pertencer a esse lugar. Então tem várias coisas que a gente pode examinar dentro disso. Mas como que a pessoa vai ganhar o mundo se ela não estiver conectada com o seu próprio caminho? Se ela está querendo mostrar algo para alguém, se ela está querendo provar algo, se ela nem sabe se aquilo é o que realmente toca o coração dela. Por isso que o tema de hoje é esse, para que a gente não é perder tempo, e tudo há aprendizado, mas que a gente se conheça mais para conectar mais a alma e realmente ganhar o mundo. É em nós e o mundo em si. A gente se sentir bem vivendo nesse mundão de meu Deus, que é sim maravilhoso. Eu sei que tem muitas coisas acontecendo, mas eu sei que a gente pode chegar a viver o paraíso na Terra também. E isso começa na sementinha plantada, cada um por si, fazendo a sua parte, fazendo aquilo que pode, se pacificando dentro para poder viver a paz fora. Se pacificar dentro. Ah, Jéssica, eu me pacificar dentro não vai mudar o mundo inteiro? Talvez não agora. Talvez não agora. Mas a nossa energia, ela chega metros e metros de raio com as pessoas que convivem com a gente, que sem falar nada, as pessoas sentem a nossa energia. É a gente chegar num lugar, é possível mudar a energia do lugar.
As pessoas se orientarem com a presença de uma pessoa que está no seu lugar com uma energia boa. Então a gente pode ser essa pequena semente que é muito grandiosa, para que as pessoas, a gente primeiro e depois as pessoas comecem a ganhar o seu próprio mundo. E assim o mundo ao seu redor também, né? E isso tudo conversa muito com o que a gente já vem tratando aqui no grupo. A gente falou a respeito de voltar para o lugar, a gente vem falando de regulação emocional, a gente vem falando de autorização, de constância dentro de um crescimento, a gente se autorizar a crescer, ter constância naquilo que a gente quer. A gente vem falando de ambiente, de como transformar nosso ambiente para a gente se colocar nesse crescimento, como ser liberar das sobrecargas daquilo que não é nosso. A gente falou do corpo pedindo ordem, quais os sinais físicos estão mostrando se a gente está no caminho ou não, e hoje nós vamos praticar para vocês poderem perceber, né? Como se liberar da exaustão de não estar no seu caminho. Não adianta a gente ir lá na frente conquistar um monte de coisa e perceber que a gente perdeu a nossa alma, que aquilo não está conectado conosco, sabe? E muitas pessoas falam às vezes, né? Jéssica, eu não tô com tempo. Não tô com tempo para assistir às aulas, tô com outras prioridades, não tô com tempo. Eu super entendo, mas escolham algo para se conectar, não se abandonem. Isso é que me preocupa. Não se abandonem, escolham algo para vocês se nutrirem. Não precisa necessariamente ser aqui ou ser no grupo, porque a vida é feita de ciclos. Eu mesma acompanho um professor aqui, depois acompanho o outro, depois acompanho outro, conforme o meu momento. Todos são maravilhosos, esses que eu escolho, que eu me conecto, sabe? Mas eu procuro não me abandonar. Às vezes eu tenho necessidade de algo mais presencial, às vezes eu tenho necessidade de acompanhar meus professores online, às vezes eu estou acompanhando fielmente as aulas de um deles. Claro que não tem como acompanhar tudo, mas pensem que vocês precisam estar conectadas a si para resolver as coisas da vida. E é meia hora ou 1 hora e meia por semana. É poder mandar uma mensagem num grupo de WhatsApp no momento que tu está precisando se ouvir, ser ouvida. Hoje as mensagens maravilhosas que as alunas mandaram lá no grupo. Maravilhosas, cada uma falando como está se sentindo. Nem todas têm respostas. Algumas já têm e estão no processo. Mas cada uma podendo aceitar e reconhecer a si mesma. E só isso já traz uma paz de espírito para resolver a vida, para passar a semana mais alinhada. Então, se não é isso, busque algo, mas não se abandone. Não se abandone, né? Deixa eu seguir aqui, para eu não sair muito da rota, senão quando vê eu passo do tempo de novo. O que que a gente vai aprofundar hoje, né, de uma forma mais madura? Não adianta só a gente querer prosperar. Querer prosperar todo mundo quer, ou todo mundo diz que quer. Mas é preciso ter sabedoria para prosperar. E um dos maiores bloqueios da sabedoria que eu mandei na mensagem lá para vocês hoje do grupo é o orgulho. É algo que eu venho sinceramente prestando atenção em mim. Quando eu falo em orgulho, eu não falo daquela pessoa claramente arrogante, que tu percebe que é orgulhosa só de passar na rua, né? Pessoa assim que se sente acima, né? Eu tô falando de coisas muito sutis mesmo. A gente se colocar no lugar de aprendiz, por exemplo, no lugar de humildade é algo que faz a gente prosperar. Sempre se perguntar: será que eu tô certa? A pessoa que acha que já sabe, que acha que sabe tudo, que não aceita nada, que não consegue nem ouvir algo de diferente, com certeza tem uma pontinha de orgulho aí. A pessoa que não pede ajuda, que não pede ajuda porque não quer atrapalhar, que não pede ajuda porque acha que o outro não vai conseguir ajudar, que não pede ajuda porque acha que consegue tudo sozinha, tem uma pontinha de orgulho aí. Orgulho não casa com a prosperidade, gente. Insistir num caminho que já está mostrando desalinhamento emocional, mental ou um caminho de muito esforço, só para não dar o braço a torcer. Pessoa que tem dificuldade de reconhecer o erro, pessoa que quer controlar tudo, que quer tudo do seu jeito, que não consegue perceber quando Deus está dizendo que é diferente, um caminho até mais fácil. Orgulho. Tomar decisão só para provar algo para alguém.
Orgulho. Não ouvir conselhos por rigidez interna. E vejam bem, eu não estou dizendo que nós temos que seguir todos os conselhos que a gente ouve. Eu estou dizendo que a gente pode ter disponibilidade de ouvir. Alguma coisa boa a gente colhe, nem que seja para não se fazer. Confundir autodefesa emocional, bloqueios, levantar muralhas em si, confundir isso com força. A pessoa se acha forte, ela faz, ela vai. Isso é bom, eu não estou dizendo que é ruim ter proatividade. Eu estou dizendo que não precisa ser sofrido. E isso é muito, muito, muito sério. Porque o orgulho, ele rouba oportunidades que a sabedoria traz para a pessoa, né? A pessoa orgulhosa é difícil de aprender, de corrigir a rota, de escutar, de se abrir para receber, de flexibilizar, de amadurecer. A pessoa que tem muito orgulho é a pessoa que conquista os sonhos e pensa ainda não, tá bom, não é só isso, falta aquilo. Não vivencia as vitórias por falta de sabedoria. Tem muito desgaste nisso, gente, muito desgaste. Por isso que eu tô falando para vocês que eu me observo todos os dias. Eu me observo, porque é muito sutil e tem tudo a ver com ganhar o mundo sem perder a alma, porque o orgulho deconectado com a alma ele não tem é nada. Ao que estamos obedecendo? Agora, a sabedoria não é saber demais, não é estar perfeita para realizar os sonhos. A sabedoria é saber viver a vida no caminho do bem. É saber que a gente não está perfeita, mas a gente pode começar a realizar as coisas que a gente quer, se lapidar no caminho, bater no peito e dizer: errei, mas estou corrigindo. Saber reconhecer isso de uma forma tranquila para as pessoas e não cobrar perfeição das pessoas. Saber decidir com verdade, mesmo quando se tem dúvida. Muitas pessoas não decidem por orgulho e ficam estagnadas por medo de se expor. Na sabedoria, a gente sabe se posicionar em paz, sabe reconhecer a hora de avançar, a hora de esperar e ouvir, a hora de corrigir, a hora de soltar. Isso muda tudo. Porque vejam bem, nem toda oportunidade que aparece na vida da gente é a direção que a gente tem que seguir. Então a gente tem que saber tomar um tempo, sair da euforia, perceber. Nem todo movimento está dentro do teu propósito. Né? Não decida com pressa, nem tudo é um chamado. Nem todo crescimento que se apresenta é uma expansão saudável. Tem crescimento que é só ansiedade, é só fantasia de evolução. Mas conectado à alma, sabendo ouvir teu coração, a expansão pode ser mais saudável. E aqui entra uma pergunta muito importante para a gente se fazer, né? Tem algum ponto na tua vida que tu ainda está sentindo que existe orgulho, tu ainda está sustentando algo, ou tu ainda está estagnada por medo de se expor? Qualquer coisa que tu perceba num relacionamento, dá o braço a torcer pela paz do relacionamento, não é abrir mão de tudo, mas é reconhecer a sua parte. O equilíbrio é 50% de cada pessoa envolvida. Não é uma luta. Se relacionar não é uma luta. Se relacionar é flexibilizar as coisas também. O que que tu ainda tá chamando de força? O que que tu ainda tá achando que o outro não tem força? Porque ele tem humildade. Onde? Se perguntem. Eu quero que vocês sintam essa pergunta com verdade. Porque muitas vezes a gente está achando que é força, mas na verdade a gente está fechada. Muitas vezes a gente acha que se vira sozinha, mas na verdade a gente não sabe se abrir para receber. E a prosperidade chega como? Pela nossa abertura. Às vezes a gente não cresce porque a gente pensa, ninguém faz melhor que eu. Controle, medo, rigidez. A gente não consegue delegar. A gente quer tomar conta de tudo, não tem como expandir tomando conta de tudo. Às vezes a gente pensa, eu sei o que eu estou fazendo. A gente nem se pergunta, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Mas a vida já está mostrando algo que precisa ser revisto. Humildade é uma porta de sabedoria e de prosperidade, por isso precisamos de princípios para crescer.
Precisamos de princípio. Às vezes tu tá tentando abrir uma porta com todas as chaves, dando soco, dando voadora na porta, chute, tudo, e tem uma porta aberta do lado que tu não tá enxergando. Humildade é estar disponível para a verdade, é reconhecer teus limites, é saber aprender, é saber ajustar o meio do caminho, porque o plano não é fechado. Quem fez o planejamento em dezembro comigo, emocional, financeiro, mental, sabe do que eu tô falando. Muitas coisas estão acontecendo diferente para quem está praticando nesses 3 meses. Muitas coisas estão acontecendo diferente do que estava no plano, mas estão acontecendo pelo teu movimento, porque a base de movimento no plano está acontecendo. E aí ele acontece de forma muito maior. Eu tenho certeza que as oportunidades que vocês estão tendo são muito maiores do que as que estavam no plano. Crescer sem precisar endurecer, sem achar que é um fracasso algo sair diferente do teu planejamento. Isso é ganhar o mundo sem perder a alma. É perceber que tu planejou com a tua cabeça, mas que quando chega a hora de realizar, a tua alma pode muito mais. Pode muito mais. E aí, a prosperidade existe quando existe coerência de quem é você, o que você sente, o que você constrói com o que você sente, o que você entrega com aquilo que você é, o que você sente, o que você está construindo, qual a transformação que esse serviço gera na tua vida, porque as pessoas sentem a energia, elas olham para a transformação. O que você recebe com tudo isso? Isso é prosperidade. É servir, gerar valor à vida de outras pessoas e receber algo. Por isso, não necessariamente dinheiro, mas também dinheiro é super importante. Não pensem que prosperar servindo ao bem é não ter um retorno financeiro por isso. É sim, é sim, né? Aí fale para ti mesmo internamente ou em voz alta. Eu me permito prosperar. Veja como teu corpo se sente. Eu me permito receber, gerar valor à vida de outras pessoas e receber por isso. Um valor justo. Eu me permito crescer. Como tu se sente com isso, né? Porque o problema não é prosperar, gente. O problema é crescer desalinhado. O problema é querer um retorno sem ter feito um trabalho interno ainda que é necessário, tá? Ou estar no caminho querendo fazer tudo igual e a vida pedindo que tu faça algo de diferente. Muitas vezes a gente até já está prosperando num caminho, mas a gente sente que falta algo. E aí a gente se desafia a fazer algo diferente. Expandir com alma, para que a vida não pese, para que a vida não cobre lá na frente, né? Tem 3 filtros, tá? Que a gente pode usar. Que vocês podem usar quando forem tomar decisões a respeito de prosperar, expandir no caminho do bem, né? O primeiro, essa decisão que tu tá tomando nasce do medo ou da verdade em ti? Valor de afastamento, eu tenho medo de perder algo, eu tenho medo de perder a oportunidade, eu tenho medo que algo não dê certo, então eu decido? Ou é a verdade do meu coração, que mesmo quando eu não sei tudo, eu faço na confiança e na fé, que estou no caminho certo? Conexão. Segundo, essa decisão me aproxima ou me afasta de quem eu sou? Esse trabalho me aproxima ou me afasta de quem eu sou? Eu faço ele com naturalidade? Esse relacionamento me aproxima ou me afasta de quem eu sou? Eu tenho que assumir um personagem para estar dentro dele? Segundo filtro. Terceiro filtro. Isso traz expansão para minha vida em paz ou só um movimento com peso, com dificuldade? Essas 3 perguntas, gente, já auxiliam muito. Porque uma decisão sábia muitas vezes não é a mais bonita por fora, mas é a mais coerente por dentro. Por fora eu não estou vendo tudo. Eu preciso confiar, tá? Eu preciso confiar. Eu quero que vocês coloquem os pés no chão nesse momento. Fechem os olhos por um instante, com tranquilidade.
Respirem profundamente, fechando os olhos, uma mão no peito, a outra mão na região do umbigo. Inspirando e soltando devagar. Inspira e solta. E começa a pensar qual a área da tua vida hoje que mais precisa de direção e de expansão. Qual é a primeira coisa que vem para ti? Emocional, familiar, profissional, financeira, saúde? Te observa com sinceridade e te pergunta também nessa área que tu está escolhendo, o que realmente está vindo da tua alma e o que não está vindo da tua alma. Qual é o ponto que precisa ser reconhecido para que tu realmente consiga expandir? O que realmente vem da tua alma ou o que está precisando vir mais da tua alma? Segue respirando e repita internamente essas falas que eu vou fazer agora. Eu não preciso provar o meu valor. Eu sou. Eu escolho a verdade acima da vaidade e da comparação. Eu sou. Eu me liberto da necessidade de controlar tudo. Eu me abro para aprender. Eu vivo e honro a sabedoria. Aqui e agora, eu escolho decisões alinhadas à minha alma, com paz, verdade e direção dentro do meu caminho. Eu prospero sem me perder de mim. Respire profundamente. Por favor, me mostre com clareza onde o orgulho ainda bloqueia a sabedoria da minha vida. Por favor, me mostre com clareza qual é o próximo passo dentro da humildade e da verdade que a vida pede a mim agora. Silencie por alguns segundos. Siga respirando. Devagarinho, venham abrindo os olhos, respirando profundamente. Se quiserem fazer anotações, que a gente deixe penetrar realmente essa sabedoria, que tu perceba essa luz, essa clareza do conhecimento entrando pelo topo da tua cabeça, bem no centro, abrindo teu terceiro olho entre as tuas duas sobrancelhas, para que tu não endureça, para que tu cresça, para que tu esteja no caminho da verdade. Mais do que entender esses conceitos, eu quero que cada um de vocês saia com essa decisão de viver com mais verdade, com mais humildade, com mais sabedoria, de saber crescer. Porque a prosperidade sem alma vira um peso, mas a prosperidade com sabedoria é o caminho, é leveza. É quando a gente simplesmente vê as coisas acontecendo e a gente pensa, meu Deus, é comigo mesmo? Sério que apareceu essa oportunidade? Sério que isso é para mim? Tá? Amanhã eu vou trazer para vocês, tá, a divulgação de como vai ser feito o estudo desse livro. É bem importante vocês saberem que, assim como a gente fez a respeito do dinheiro emocional, a gente vai estudar teoria e prática de uma forma intensiva, eu digo intensiva, em poucos dias, para que vocês consigam ver o resultado, tá? Eu vou disponibilizar alguns vídeos gravados curtos para serem bem práticos, tá? E vou disponibilizar também coisas práticas para vocês. Se for necessário, a gente faz uma aula no Zoom. Mas o mais importante, quem estiver dentro desse estudo vai receber a consultoria individual minha pelo WhatsApp, tá? Então, qualquer dúvida a respeito das aulas gravadas, qualquer dúvida a respeito de colocar esse livro em prática,
Qualquer dúvida a respeito de crescer alinhado com a tua alma, eu vou estar disponível individualmente no meu WhatsApp privado para que tu possa mandar áudio, escrever, me dizer, Jéssica, não entendi isso, estou com dificuldade naquilo, o que que eu preciso fazer? E dentro do conhecimento eu vir trazendo os passos que eu acredito. Muitas pessoas ainda não querem constelar, ainda não se sentem preparadas, ou não querem investir, ou querem conhecer mais. Então, essa é uma boa oportunidade. Muitas pessoas constelaram há pouco, muitas pessoas, né, faz tempo até que não constelam, mas estão precisando dar esse passo mais prático. Então, venham, porque vai ser um movimento muito bonito, tá? Muito bonito. De liberar o orgulho e de crescer com alma, por dentro dessa sabedoria milenar desse autor e também das coisas da constelação que a gente vem trazer junto. Algo que cabe no teu tempo, tá? Um estudo que cabe no teu tempo. E como eu falei, se houver necessidade de fazer uma aula, Jéssica, queremos aula prática, vamos constelar esse assunto, né? Vamos, tá? Vamos. Amanhã eu trago toda a divulgação disso para vocês, tá bom? Podem convidar pessoas de fora se vocês quiserem. Quem quiser adquirir o livro para ler, adquira, chega rapidinho, principalmente pela Amazon, tá? É do Thiago Brunet. Ganha o mundo sem perder a alma. Quem não quer fazer a leitura, muitas pessoas acompanharam nosso outro estudo em dezembro sem fazer a leitura. Tranquilo também. Venha praticar com a gente, tá? Porque muito mais que estar dentro de um caminho terapêutico, muito mais do que assistir essas aulas, nós precisamos de prática na nossa vida. Nós precisamos nos guiar dentro da nossa vida, colocando os livros em prática, colocando as aulas em práticas. Eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, tá? Então, assim, seguimos juntas, seguimos juntos, né? Com presença, com verdade, com alma. E desejo que vocês venham participar desse estudo, porque vai ser muito legal mesmo. Desde dezembro a gente não estuda livro nesse formato, né? O valor vai ser bem acessível também, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Mas enfim, amanhã eu trago todas as respostas aí para vocês. Deixa eu ver se alguém fez perguntas aqui. A Gi falou algumas coisas ali que a gente conversou em aula. A Rogéria também, mesmo sendo diferente. É, a Rogéria é uma das pessoas que está botando o plano em prática até agora, né, Rogéria? E mesmo sendo diferente daquilo que tu imaginou, quantas oportunidades estão aparecendo de forma até mais fácil. E interessantíssimo, porque com coisas que tu tinha estudado, só que se realizando de forma diferente, em parceria com uma forma de expansão maior e já tendo pessoas procurando teu trabalho por indicação de outros profissionais, né? Olha como pode melhorar, gente. Como pode melhorar. Gisela, querida, muito grata por ser obrigada por seres luz. Obrigada. Obrigada a você pela confiança e por tudo, tá? Ai, gente, é isso aí, né? Vamos começar essa segunda-feira com tudo já, bugando aí. Lembre que o primeiro passo é a confusão mental. Se essa aula gerou confusão, você está dentro do caminho de crescer com alma. Tô brincando com vocês, tá? Mas é uma brincadeira real. É uma brincadeira real, tá? Venham para a prática desse estudo. A gente vai incluir a aromaterapia junto, tá? Outra coisa que eu quero enfatizar muito para nós agora é o uso dos óleos essenciais, principalmente o copaíba. Eu comecei a pensar, né? Por onde a pessoa começa? Por onde a pessoa começa, né? Então eu tive alguns insights aqui de como a gente fazer isso também, né? De como ser também um investimento bem assertivo, né? Inclusive, para quem entrar nesse estudo, vai ter uma. Para quem quiser já adquirir o óleo Copaíba, né? A gente vai trabalhar ele aqui dentro também. Já vai ter um plano legal aí para fazer a aquisição também. Quem ainda não tem, muitas pessoas aqui já têm, tá? Gente, é isso então. Vamos para o nosso grupo de constelação agora. Se motivem para vir fazer parte desse grupo também, tá? Porque quem ainda não faz parte não tem ideia de como está sendo especial, né? De como tem um custo-benefício muito tranquilo também, né? Uma mensalidade muito tranquila de se pagar, R$ 97, né? A gente pode se organizar para estar adquirindo e fazendo parte desse grupo. Só as alunas aí podem dizer, né? Como se sentem. Eu posso até falar aqui algumas coisas, mas muitas vezes é o que tu tá precisando,
tá? Para destravar. Não se sentir só com as tuas coisas, com as tuas caraminholas aí na cabeça, tá, mulherada? Grande beijo para vocês. Vou pausar a gravação aqui e a gente segue com o nosso grupo agora. Grande beijo.